Domingo passado estive num retiro da congregação de dois irmãos. E eu quero hoje à noite e amanhã à noite vou estar aqui também na ceia, ministrando sobre a igreja sendo capacitada pelo poder do Espírito Santo. É uma alegria para nós poder ser do Senhor, viver para o Senhor, depender do Senhor. E mais do que nunca a igreja necessita entender o poder que ela tem no Espírito Santo para ser capacitado. De onde vem essa capacitação? O que essa capacitação faz em nossas vidas? E para que nós devemos? Qual é o propósito de sermos capacitados? É o Espírito Santo que nos capacita com os dons, com a sua presença, com a sua graça. E é um tempo cada vez mais que Deus pensa de mim e de ti, que nós devemos nos separar cada vez mais para viver na sua presença. E esse tema da capacitação do Espírito, ele é absolutamente vital para os dias em que vivemos, porque há muita distorção, há muito ensino equivocado e distorcido sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. É um assunto que não depende da idade. As crianças precisam, os adolescentes precisam, os jovens precisam, os idosos precisam. Em cada fase da nossa jornada de vida, nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo para não apenas fazer o que Ele quer, mas andar como Ele andou, viver como Ele andou, e em tudo, pela capacitação do Espírito, pela presença e pela vida dEle em nós, glorificar a Deus em tudo. Mas o que realmente significa ser capacitado? Se nós formos ao dicionário, ser capacitado, e esta é a meta de Jesus, e foi o que Ele fez. Diga a pessoa do outro lado: é te tornar capaz, ser habilitado e preparado para uma função. Foi exatamente o que Jesus fez com seus discípulos nos 3 anos em que Ele viveu na terra. Ele os ensinou, treinou e os preparou para a maior obra de todas que Ele deixou para os discípulos. Então, olhe para a pessoa que está ao outro lado e diga: a única maneira de fazer a obra do Senhor e ser como o Senhor quer é deixar o Espírito nos capacitar, nos preparar, nos tornar capazes, nos habilitar para depois sermos enviados. E estamos aqui com o coração aberto, sincero, cheio de alegria e de paz, para dizer que nós podemos mergulhar nesse assunto de nossas vidas e sermos totalmente capacitados pelo Espírito Santo. Mas também para trazer hoje à noite aqui que existem muitas ideologias ou teologias falsas e erros que tentam se infiltrar na igreja. E precisamos então entender pelas Escrituras e pela revelação de Deus o verdadeiro propósito da capacitação divina. Amém? O chamado que um dia Deus fez para nós de salvação é muito importante. A capacitação espiritual, ela tem e teve início na minha vida e na tua vida nesse chamado. E esse chamado é um chamado transformador. Quando Cristo chama alguém, Ele chama e transforma a vida daquela pessoa. Exemplo, lá em Mateus 9, Jesus chama Mateus, Levi, né? Tira ele
totalmente do seu curso natural da sua vida. Pensa, Mateus, ele era um publicano, ele já estava bem na sua vida, ele já tinha uma boa profissão, ele era um coletor de impostos a serviço de Roma, era odiado pelos judeus e visto como traidor pela nação judia e também que era a nação de Deus, né? Os judeus. Ele estava ali trabalhando, tomado pelo seu mundinho. Quem já viu o filme The Chosen? O Mateus é incrível, né? Ali estava ele, e aquele chamado foi realmente transformador na vida dele. Ele estava legal, ele estava bem já, mas Deus tinha algo mais para a vida dele. E Jesus disse apenas uma palavra para ele: siga-me. Olhe para a pessoa do outro lado e diga: você já ouviu isso de Deus, né? Siga-me. E naquele instante começou a capacitação, mas a capacitação começou com um chamado transformador, uma entrega total. Diga para a pessoa do outro lado: há necessidade de uma entrega plena, de uma entrega total. Mateus deixa tudo para trás. Você já viu no filme e leu nas escrituras. A sua vida, a sua carreira, o seu status social, tudo radicalmente foi alterado pelo chamado de Deus. Se ele não desse ouvido ao chamado, ele não saberia o que era ser capacitado por Deus. O mesmo acontece com Tiago e João, pescadores, homens de negócio com seu pai, tinha uma empresa. Jesus os chama e eles deixam os barcos, deixam as redes para se tornarem pescadores de homens. O chamado de Cristo, para entendermos que Ele quer nos capacitar, não é um convite para acrescentar em nossa vida uma atividade religiosa, não é para pertencer a alguma organização, não é para ser um religioso, uma coisa a mais na nossa agenda ou na nossa vida. Não, é um chamado transformador, é um chamado que quer reestruturar toda a nossa vida, desde nosso nascimento até o dia em que nós aceitamos esse chamado e dali para frente ser capacitados pelo Espírito Santo. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que deixar meus estudos e meu trabalho? Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós não estamos afirmando que você tem que deixar teu trabalho e teus estudos. Nós estamos falando que Jesus quer ser o Senhor da tua vida, no teu trabalho, nos teus estudos e em todas as áreas da tua vida. Isso é um chamado transformador. Aceitar não apenas Cristo como nosso Salvador, mas aceitar Ele como nosso Senhor no nosso trabalho, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento de negócios, no nosso estudo, na nossa família, em cada área, segmento da nossa vida. Digam todos: o chamado do Senhor é radical. Amém? Agora, é muito importante também nós destacarmos nessa noite de ceia. Se quiser tocar teclado, não fico chateado, fico muito alegre. Que existem enganos hoje, existem falsos ensinos, e alguns nem são ensinos, são ideias da cabeça do homem sobre o Espírito Santo. E realmente nós temos que dizer a vocês, nós como liderança, como pastor do rebanho, nós realmente temos que levar isso a sério, para que ninguém seja enganado nesses dias por erros, ideologias de homens, ideologias do mundo, que se infiltram na igreja, ainda mais numa era que nós vivemos como a internet, distorcendo toda a verdade bíblica. Por isso
eu dou um conselho: sejamos como os cristãos de Bereia, que examinam todas as coisas pelas Escrituras. Sabe o que acontece se você não conhece Escrituras? Você bate palma para heresias, você acata erro como verdade, você acata ensino que não é ensino, você acata coisas que não é de Deus. Então aqui está a base do Senhor para conhecermos. O primeiro erro sobre o Espírito Santo: há muita coisa dizendo por aí que o Espírito Santo age de uma forma independente, que ele não depende do Pai e nem do Filho. Absurdo isso. Muitos imaginam que o Espírito Santo está solto na terra, faz o que quer. Não é assim, não. Agindo por conta própria, de forma dissociada do Pai e do Filho. Eu quero afirmar que isso é um erro teológico. Isso é um erro totalmente contra a verdade bíblica e grave. A Trindade é perfeitamente única. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E você pode ver de Gênesis a Apocalipse que a Trindade age em constante e absoluta harmonia e dependência uns dos outros. O Espírito Santo não está solto na terra fazendo o que dá na cabeça dele. O Espírito Santo está na terra executando o plano do Pai, o projeto do Pai, e glorificando o Filho. Digam comigo: o Espírito Santo executa o projeto do Pai e glorifica, revela o Filho chamado Jesus Cristo. Então olhe para a pessoa do outro lado e diga: não caia nessa. Não há separação entre esses três. O Espírito Santo age sem a palavra. Ele é tão autônomo que ele pode agir sem a palavra. Ele é tão poderoso e tão forte que ele pode agir sem a palavra. Aí é que entra as heresias. Isso é um engano perigosíssimo. Por quê? Porque quando nós cremos que ele age sem a palavra, nós valorizamos mais experiências e manifestações e revelações absurdas que não tem com a palavra. E aí está cheio de seitas, segmentos com isso, que não tem base alguma na Escritura. Então olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: cuidado com experiências, manifestações e revelações que não tem base nas Escrituras. Lá no princípio, em Gênesis capítulo 1, nós temos um princípio imutável, que é: a terra era sem forma e vazia. E olha agora, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, se movia sobre as águas. Contudo, nada aconteceu até que Deus disse: haja luz. O Espírito Santo se movia, mas Deus agiu, falou. O Espírito Santo só age quando a palavra de Deus é anunciada. A palavra é o trilho aonde o Espírito Santo anda. O Espírito pega a palavra e a torna viva e poderosa na vida dos cristãos, trazendo luz aonde há trevas e separando de nós aquilo que não é de Deus, e deixando e formando, criando, nos capacitando com aquilo que é de Deus. Então o Espírito Santo não age sem a palavra. Terceira coisa, alguns dizem que o Espírito Santo é para aumentar a minha autoestima. Quem já viu falar de autoajuda hoje? A igreja não é um clube de autoajuda, ou um lugar apenas para nos sentirmos bem. A igreja e a palavra de Deus é um lugar para adorar a Deus em espírito e em verdade.
E quando eu falo igreja, eu estou falando de nós como o templo do Espírito Santo, e também da igreja na localidade e da igreja no mundo todo. É um lugar para adorar a Deus em espírito e verdade, para nos aprofundarmos na palavra dele, para crescermos nos dons, para desenvolvermos a nossa vida cristã e para sermos moldados e transformados à imagem de Jesus Cristo. A capacitação do Espírito não visa nos fazer sentir melhores sobre nós mesmos. Antes, pelo contrário, a capacitação do Espírito é para nos quebrantar e nos dar força para tomar a cruz. Morrer, convém que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Outro erro: o Espírito Santo tem um poder para realizar a minha vontade. Muitos buscam o Espírito Santo para ter poder, não para realizar a vontade de Deus, mas para ter poder para manifestar milagres e se exaltar e aparecer, para impor a sua autoridade sobre os outros, para alcançar não os propósitos e objetivos de Deus, mas em vez de ser dominado pelo Espírito, manipula o Espírito para alcançar seus próprios objetivos. O Espírito Santo não é uma pessoa para ser manipulada. O Espírito Santo é uma pessoa para nos dominar. Uma vez um homem ouviu de Deus. Ele disse: mas eu já tenho o Espírito Santo. Mas aí ele ouviu Deus dizendo: mas o Espírito Santo não te tem. Olhe para a pessoa ao outro lado e diga: não diga apenas que você tem o Espírito Santo, mas deixe o Espírito Santo te ter. Os milagres e os dons é de Deus, são operados pelo Espírito Santo para glorificar a Jesus e cumprir o seu propósito na terra, não o nosso. Há pouco Deus curou para cumprir o propósito dele. Amém, irmãos? Agora, é muito interessante que às vezes nós nos esquecemos do chamado e de qual era a nossa realidade quando Deus nos chamou. Para entendermos o quanto nós precisamos da capacitação do Espírito Santo, é de extrema importância nós entender qual era o nosso estado antes do chamado. Filhos da desobediência, filhos da ira. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo, debaixo do domínio do maligno. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: nunca esqueça de onde você foi tirado. Agradeça que hoje você não é mais filho da desobediência, nem filho da ira. Por quê? Porque se esquecemos de onde fomos tirados, não vamos ter amor e nem compaixão pelos perdidos. Vamos nos achar melhor, vamos nos achar acima deles. Nós somos tão cruéis e maus como qualquer pecador que ainda não se arrependeu. Se aqui estamos é por causa da graça de Deus. O chamado transformador que eu e você recebemos não foi por os nossos méritos, foi pela pura bondade e graça de Deus. Então ame os perdidos, ame os pecadores, ame as pessoas que estão morrendo no pecado. A parábola das 10 virgens, Mateus 25. Olhe para a pessoa do outro lado e diga: Cristo vai voltar. Você precisa estar capacitado. O que esta parábola nos traz? Um alerta, um puxão de orelha, uma advertência. Presta atenção. Todas as 10 eram virgens, estavam na igreja, pode-se dizer. Todas tinham lâmpadas,
de certa forma todas tinham uma confissão de fé, e todas adormeceram. Olhe para a pessoa do outro lado e diga: às vezes a demora da volta de Cristo pode nos levar a adormecer. Mas qual foi a grande e crucial diferença entre as 5 nécias para as 5 prudentes? Todas eram virgens, todas tinham uma confissão de fé, todas praticamente iam na igreja da época. Qual foi a grande diferença? Digam todos: a capacitação, o azeite que não faltou. E o que é o azeite na Bíblia? Símbolo do Espírito Santo. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: tua botija está cheia, está média ou está vazia? Não basta ter lâmpada, tem que ter óleo, tem que ter o Espírito Santo. Não basta ser cristão, tem que ser cheio, capacitado do Espírito Santo. É preciso ter azeite. A capacitação do Espírito Santo não é apenas para ter ministério, gente, ou para desenvolver dons. É para nos manter preparados em santidade para o encontro com o noivo que vai voltar. Levanta a mão e diga: Senhor, me ajuda a estar com olhos nas vasilhas. Não viva de qualquer maneira a tua vida cristã, achando que na última hora tu vai te preparar, fazer que nem as nécias. Ei, prudentes, nos deem um pouco da unção e do óleo de vocês. Eu tenho que dizer que o Espírito Santo tem que ser uma experiência pessoal e intransferível. Eu não posso buscar pela minha esposa, ela não pode buscar por mim. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Amém, irmãos? Por isso a palavra de Deus exorta. Como? Digam todos: vigiem. Mais forte: vigiem. Porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que a trombeta vai soar e Jesus vai voltar. Eu quero ler um texto para encerrar. Filipenses capítulo 3. De 7 a 11. Mas o que para mim era lucro, diz o apóstolo. Filipenses capítulo 3, do verso 7 ao verso 11. O que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão é que mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para quê? Para o conhecer, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse texto nos dá o ponto final da capacitação: conhecer a sublimidade de Cristo. Qual é o alvo final então? Propósito maior do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. O apóstolo aqui no final da sua vida diz:
E olha, se tinha alguém que tinha um currículo que poderia enviar para qualquer denominação e ser aceito, era o apóstolo Paulo. Para qualquer escola de teologia, ninguém ia dizer não para esse homem. Incrível. Era hebreu de hebreus, fariseu irrepreensível segundo a lei. Declara que tudo isso era como perda, como lixo, por causa de algo infinitamente maior: a sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor. Essa é a essência da capacitação do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Nos levar a esse único sublime desejo: conhecer a Cristo, conhecer a Cristo, conhecer a Cristo. E Paulo, o apóstolo, detalha isso dizendo: conhecer a Cristo. O que quer dizer isso? Não apenas ter conhecimento mental sobre Ele, não apenas ler sobre Ele, não apenas ler a Bíblia sobre Ele, não apenas ler livros sobre Ele, não apenas ouvir pregações sobre Ele, mas conhecê-lo na existência, na vida. Deixar Ele nos dominar, deixar Ele ser Senhor da nossa vida, viver em nós, ter uma intimidade crescente, gradativa, real e transformadora cada dia. Conhecer o poder da sua ressurreição. O que ele está querendo dizer com isso? Experimentar na minha vida e na tua vida diariamente o poder que levantou Jesus dentre os mortos, que nos dá a vitória. Só esse poder pode nos dar vitória contra o pecado e nos vivificar cada dia para termos uma vida que agrada a Deus. E olha que o apóstolo não deixa de fora: participar dos seus sofrimentos. Muitos chegam nesta hora e dizem: eu não quero isso aí não. Esta é a parte que muitas vezes queremos evitar. Mas a capacitação, presta atenção nisso, vai te levar e me levar a sofrer pelo Evangelho. Olha para a pessoa que está do lado e diga: você quer ser capacitado pelo Espírito? Você tem que estar disposto a sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelas almas perdidas, sofrer pela igreja. Quem aqui está sofrendo pela igreja? Quem aqui está sentindo que a igreja tem que, nesses últimos dias, tem que ter mais de Deus ainda? Quem aqui está chorando pela igreja? Quem aqui está se colocando diante do Pai em oração, clamando, pedindo pela igreja, pela unidade da igreja, pela santidade na liderança, para que os púlpitos sejam um lugar onde seja pregada a palavra revelada de Deus, para que não seja encoberta a verdade nos dias de hoje, para que não seja pregado um evangelho sem cruz, para que não seja pregado um Cristo falso. Participar dos sofrimentos. O apóstolo chegou a dizer: eu sofro dores de parto até ver Cristo formado em vós. Pá. Irmãs, como é que é a dor de parto? Os homens não sabem, mas eu acho que se a gente fosse passar ia morrer. Vamos ser bem francos, né, varões? Dores de parto. Sofrer em favor da igreja, assim como Cristo sofreu. E olha o que ele diz: conformar-me com Ele na sua morte. O que quer dizer com isso? O Espírito Santo não opera em nós para nossa autossatisfação. O Espírito Santo opera em nós para quebrantamento, para nos conformar com a morte de Cristo. Uma experiência diária de tomar a cruz. Não é chegar com um pacote pronto para Jesus e dizer: abençoa Jesus, abençoa Jesus, abençoa Jesus, abençoa Jesus. Não. Experiência diária de tomar a cruz, morrendo para o nosso ego, morrendo para o nosso eu, morrendo para os nossos sonhos, para que a vida dele possa fluir através de nós sem impedimento.
Às vezes nós chamamos capacitação do Espírito Santo é só dons. Não, a capacitação do Espírito Santo é para conhecer a Cristo, Ele ser o Senhor da nossa vida, conhecer o poder da sua ressurreição, que tem poder para mortificar o pecado e o desejo pelo pecado cada dia em nossos viver. Participar do seu sofrimento, sofrer por amor ao Evangelho. Moramos num país que não sabemos que é ser perseguido por causa do Evangelho. Mas se você quer saber um pouco mais sobre os que sofrem, tem muitos sites bons na internet. Um deles é, me deu um branco agora, Portas Abertas, Ministério Portas Abertas. Tem gente sofrendo no Peru, tem gente sofrendo na China ainda, na Rússia e na Coreia do Norte, no Haiti. Conformar-me com Ele na semelhança da sua morte. Este é o alvo. Olhe para a pessoa que está do lado e diga: o Senhor quer te capacitar, não para que você pereça e nem apareça, mas para que Cristo cresça e eu diminua. Curva a tua cabeça. Que Ele cresça e eu diminua. Pode subir toda a banda. Ou melhor, me dá Ré maior. Ré maior, me dá. Digam todos: Senhor Jesus, a mesa está posta, mas eu quero te pedir perdão antes da ceia por todas as vezes que eu entristeci teu Espírito Santo, por todas as vezes que eu apaguei o teu Espírito. Diga: eu me humilho diante de ti, e eu declaro hoje à noite: só tu és Deus. Diga: perdoa-me todas as vezes que eu busquei capacitação fora do teu Espírito Santo, em fontes erradas, em motivações erradas, com intenções erradas. Diga: lava-me, Senhor. Se eu estou aqui hoje, é porque tu me amas, mas eu reconheço que a tua palavra diz que no culto da ceia, examine-se pois o homem a si mesmo. Diga: quebranta o meu coração, limpa-me, capacita-me somente pelo teu Espírito Santo. Diga: ajuda-me a viver pela tua palavra, livra-me de todo erro. Diga: Espírito Santo, capacita-me, forma-me, envia a mim. Diga: eu preciso de ti. Eu oro hoje à noite, em nome de Jesus.